e nos próximos capítulos da novela Renascer. Veja tudo o que vai acontecer. Mariana, com o coração acelerado e uma sensação de peso sobre seus ombros, toma a difícil decisão de salvar a vida de José Inocêncio. O conflito interno que ela experimenta nesse momento é avassalador. De um lado, a consciência pesada, repleta de dúvidas e receios sobre as consequências dessa escolha. Do outro, a certeza de que salvar uma vida, especialmente a de alguém como José Inocêncio, é uma obrigação moral que ela não pode ignorar. A cena se desenrola com Mariana sentindo cada batida do coração como um tambor ressoando em sua mente, enquanto os segundos passam como se fossem horas. A tensão no ar é palpável, e João Pedro, filho de José Inocêncio, sente uma estranha sensação de urgência. Como se estivesse sendo guiado por um instinto primitivo, ele corre em direção ao local onde seu pai se encontra. Quando João Pedro finalmente chega, a visão que ele encontra é devastadora. Seu pai, o homem forte e indomável que ele sempre conheceu, está caído, ferido gravemente. O choque toma conta de João Pedro, e por um instante, ele sente como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Mas ele não permite que o desespero paralise. Com a determinação e o amor que sente por seu pai, ele age rapidamente, pedindo ajuda e garantindo que José Inocêncio seja levado ao hospital com a máxima urgência. Enquanto isso, Morena, uma figura conhecida na comunidade, confirma para Inácia, que está visivelmente abalada e preocupada, que José Inocêncio foi vítima de uma tocaia. A palavra tocaia reverbera no ar como um sinal de alerta, um lembrete de que a violência e a vingança ainda rondam aqueles que ousam desafiar o status quo. Inácia, conhecida por sua sabedoria e sensibilidade, sente um calafrio percorrer sua espinha ao ouvir a notícia, como se pressentisse que algo muito maior e mais sombrio está prestes a se desdobrar. Sandra, por sua vez, não consegue afastar a desconfiança que começa a brotar em seu coração em relação a Mariana. O comportamento de Mariana lhe parece cada vez mais enigmático, e Sandra não consegue evitar a sensação de que há algo por trás das ações da mulher que ainda não veio à tona. A mente de Sandra trabalha a todo vapor, tentando ligar os pontos, buscando qualquer indício que possa confirmar suas suspeitas. A ideia de que Mariana poderia estar envolvida de alguma forma no que aconteceu com José Inocêncio começa a se enraizar, gerando uma tensão crescente entre as duas. Enquanto essas suspeitas e dúvidas permeiam o ambiente, Damião, um homem de poucas palavras, mas de grande integridade, revela a Eliana um fato chocante: foi Egídio quem atirou em José Inocêncio. Essa revelação é como uma bomba explodindo em meio a todos os rumores e especulações. Eliana, que sempre soube da rivalidade entre Egídio e José Inocêncio, agora precisa processar a terrível realidade de que essa rivalidade foi levada ao extremo. Ela se pergunta o que poderia ter levado Egídio a tomar uma atitude tão drástica e, ao mesmo tempo, teme pelas repercussões desse ato impensado. Em meio a essa tempestade de emoções e eventos, Augusto, um médico conhecido por sua competência e frieza, avisa a Bento e a João Pedro que José Inocêncio precisará ser transferido para outro hospital. A situação é crítica, e Augusto sabe que os recursos do hospital local não são suficientes para lidar com a gravidade dos ferimentos de José Inocêncio. A decisão de transferir o patriarca da família é recebida com apreensão por Bento e João Pedro, que estão cientes dos riscos envolvidos em mover alguém em estado tão delicado. Mas ambos sabem que é a única chance de salvar a vida de José Inocêncio. Pouco depois, Augusto comunica uma notícia devastadora: José Inocêncio perdeu os movimentos das pernas. As palavras de Augusto caem como uma sentença, e o silêncio que se segue é quase insuportável. Todos na sala sentem o peso dessa nova realidade. Para José Inocêncio, um homem acostumado a ser o pilar de força e liderança, essa perda é mais do que física, é um golpe em sua identidade, em tudo o que ele acreditou ser. Inácia, que sempre teve uma conexão especial com o marido, pressente as consequências dessa tragédia. Ela sabe que, mais do que nunca, a família precisará de união para enfrentar o que está por vir. José Inocêncio,
agora imobilizado e cheio de amargura, reclama com Augusto e Diocleciano sobre a situação envolvendo João Pedro e Maria Santa. Ele está convencido de que seu filho levou Maria Santa embora novamente, um ato que ele vê como uma traição. Para José Inocêncio, que sempre se orgulhou de controlar seu destino e o destino de sua família, essa sensação de impotência e vulnerabilidade é quase insuportável. A ideia de que João Pedro poderia estar tomando decisões que vão contra seus desejos o enche de frustração e raiva. Enquanto isso, o delegado Nórcia, um homem conhecido por sua astúcia e desconfiança natural, observa Mariana com um olhar aguçado. Ele desconfia da presença dela no local do crime e sente que há mais nessa história do que Mariana está deixando transparecer. O delegado começa a investigar, seguindo pistas que possam revelar o verdadeiro papel de Mariana em tudo o que aconteceu. Seu instinto lhe diz que há algo de muito errado, e ele está determinado a descobrir a verdade, custe o que custar. Esses eventos, cada um mais tenso e dramático que o outro, vão se entrelaçando em uma teia de segredos, desconfianças e revelações. Cada personagem, com suas motivações e medos, contribui para o clima de incerteza que paira sobre todos. As relações se complicam, as lealdades são testadas, e a linha entre o certo e o errado se torna cada vez mais tênue. Mariana, agora carregando o peso de suas ações, tenta manter a compostura, mas dentro de si, uma tempestade de emoções se agita. Ela sabe que salvar José Inocêncio foi a escolha certa, mas as implicações dessa escolha começam a se manifestar de maneiras que ela não havia previsto. O olhar suspeito de Sandra, a desconfiança do delegado Nórcia, e até mesmo a própria culpa que ela sente, todos contribuem para o estado de angústia que ela tenta desesperadamente esconder. João Pedro, por outro lado, está dividido entre o amor e a lealdade ao pai e a preocupação com Maria Santa. Ele sabe que José Inocêncio nunca aceitou verdadeiramente seu relacionamento com Maria Santa, e a tensão entre os dois tem sido uma constante em sua vida. Agora, com seu pai ferido e incapaz de se mover, João Pedro se vê em uma posição ainda mais complicada, tentando equilibrar suas responsabilidades para com sua família e seus próprios desejos. Enquanto isso, Egídio, o autor do disparo que quase custou a vida de José Inocêncio, lida com as consequências de seu ato. Ele sabia que o confronto com José Inocêncio era inevitável, mas talvez não tivesse previsto a gravidade da situação que desencadeou. Agora, Egídio precisa enfrentar sua própria consciência, bem como a provável retaliação de todos aqueles que são leais a José Inocêncio. Eliana, que agora conhece a verdade sobre o que aconteceu, se encontra em uma posição delicada. Ela carrega um segredo que pode mudar o curso dos acontecimentos, mas revelar essa verdade pode ter consequências desastrosas para todos os envolvidos. Eliana sente o peso dessa responsabilidade e precisa decidir o que fazer com essa informação. Enquanto tudo isso se desenrola, Augusto, sempre o pragmático, continua a cuidar de José Inocêncio com profissionalismo e competência. No entanto, até mesmo ele sente o peso da situação, especialmente ao ver a frustração de José Inocêncio diante de sua nova realidade. Augusto compreende que, além de tratar os ferimentos físicos, ele também precisará lidar com o impacto psicológico que essa tragédia terá sobre José Inocêncio. A história, agora, se torna uma teia complexa de emoções, decisões difíceis e um futuro incerto. Cada personagem está em uma encruzilhada, e as escolhas que eles fazem daqui em diante determinarão não apenas seus destinos individuais, mas também o futuro de toda a comunidade. O hospital, que deveria ser um lugar de cura, agora se transforma em um campo de batalha, onde segredos são revelados, alianças são formadas e antigas rivalidades são reacesas. José Inocêncio, outrora o homem mais poderoso e temido da região, agora se encontra em uma posição de vulnerabilidade que ele nunca imaginou ser possível. Sua mente, sempre afiada, agora se debate entre o medo e a raiva, enquanto ele tenta encontrar uma maneira de recuperar o controle sobre sua vida. Mas, no fundo, José Inocêncio sabe que as coisas nunca mais serão as mesmas. A tocaia que quase lhe tirou a vida foi mais do que um simples ato de violência, foi um sinal de que os tempos estão mudando, e que ele precisa se adaptar a essa nova realidade ou ser engolido por ela.